Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta mentir. Opa, eu tô ao vivo? Desculpa, gente. Tô fazendo umas continhas aqui. Essa calculadora velha. Aqui, ó. Tá até sem a tampa, ó. Isso chama calculadora de camelô. Tô calculando aqui o tamanho da indenização que o Estado provavelmente terá que pagar para aqueles patriotas que foram presos no QG no dia 9 de janeiro e que não participaram daquele vandalismo lá. Não fizeram nada que usasse de uma prerrogativa que justificasse aquela prisão preventiva arbitrária, de forma atacada, constrangindo, dando prejuízo físico, moral, psicológico a familiares, a pessoas, a empresas. E o Estado agora, com medo de ter que indenizar mais de 1.200 pessoas que foram presas, tenta um acordo para ver se livra dessa possível indenização que provavelmente o governo terá que pagar a essas pessoas de bem. Porque a CPMI começou a ouvir, né, as pessoas presas. E as imagens do Congresso que foram liberadas não mostram nenhum desses presos fazendo qualquer ato de vandalismo. Pelo contrário, mostra que eles chegaram lá depois que o ato de vandalismo aconteceu. E mais, eles foram lá tentar evitar que continuassem fazendo o ato de vandalismo. Entendeu? Isso está provado nas imagens. Mas a necessidade de desmobilizar o QG, aquela narrativa de que existia uma tentativa de golpe num domingo, sem armas, sem nada, né? Com o G. Dias interagindo antecipadamente dentro do prédio do Planalto com vândalos, com o fotógrafo da Reut fazendo cenas cinematográficas pré-elaboradas com invasores, antecipadamente. Tudo isso para criar um factoide que provavelmente vai ser provado na CPMI, que se tratava de um factoide. Para quê? Para evitar que o brasileiro questionasse o processo eleitoral. Para fugir do assunto. Era o grande medo deles. Então, vou mostrar aqui rapidinho um trecho, né, de um recorte que eu fiz de um programa da Jovem Pan News. Essa turma da Jovem Pan News às vezes dá umas bolas dentro. E essa foi uma das grandes bolas dentro. E quem vai falar, o advogado que vai falar, tem o advogado apresentador, que é uma sumidade no direito, e tem um comentarista. Porque ali eles têm uma bancada que é assim, tem a bancada da direita e a bancada da esquerda. A bancada da esquerda tenta defender o governo. A bancada da direita tenta criticar o governo. Mas nessa, o advogado, que é comentarista, que é da bancada da esquerda, detonou o governo. Porque eu estava cantando aquela música. Nada do que foi será de novo do jeito... Então, meus patriotas, famílias de patriotas, família daqueles que ficaram presos no QG, você que esteve preso no QG, você que tem parentes presos no QG, vocês que têm amigos, conhecidos que foram presos no QG, compartilhem isso ao máximo. E principalmente, converse com seus familiares, aqueles que participaram, né, que foram vítimas desse processo. Que instruam os seus advogados para que eles não cedam um dedo, entendeu? Para que essa barganha
indecente que estão propondo para eles. Porque como prende por quase 10 meses, né? Nós estamos, hoje é agosto, né? 8 meses, já vai para 9 meses presos, sem o devido processo legal. Então, a prisão arbitrária está sendo denunciada e reconhecida agora. E o Estado está fazendo a meia-culpa. Mas querem, sabe, uma bancada boa de advogado pode reverter em favor do Estado e em desfavor de cidadãos de bem, que estão vulneráveis nesse momento, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, e que vocês não devem abrir a guarda, no meu modo de entender, porque o dano foi causado, e não foi ao Estado, foi a você, cidadão, e você tem que pegar essa reparação. É justo, é dever do Estado, é justiça. Então, eu vou mostrar para vocês esse trechinho. Aqui é João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 71 da Comissão Cidadã de Inquérito. Uma comissão que está aqui desde muito tempo para ajudar a encontrar um caminho para pacificar esse país. E o melhor caminho é verdade e justiça, sem olhar paixões partidárias. Então vamos ao trecho que eu cortei aqui da Jovem Pan News. Um abraço para a turma da Jovem Pan. A Procuradoria-Geral da República tem cogitado firmar acordos com acusados de participar do 8 de janeiro que não praticaram atos de violência, o que os livraria de enfrentar ações penais no Supremo Tribunal Federal. Eles destacam que as pessoas denunciadas por incitação atendem aos critérios previstos na lei para os acordos de não persecução penal. Estes acordos seriam feitos individualmente. Cada réu deve assumir a culpa pelo crime e aceitar o que for determinado como reparação do dano, pagamento de multa e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Os eventuais acordos ainda precisariam ser homologados pelo relator dos processos na Corte, que é o ministro Alexandre de Moraes. A ideia é que somente o grupo que não se envolveu diretamente com atos de violência, invasão e depredação seja contemplado. O que você achou, Felipe? Renato, tem dois lados dessa notícia. Primeiro, que eu vi o número das pessoas que se encaixariam nesse requisito da Procuradoria-Geral da República é em torno de mais de 1.200 pessoas. Então, a maior parte. Ou seja, é a maioria absoluta, né? A gente está desde o de 8 de janeiro discutindo as ilegalidades da prisão do 8 de janeiro e depois de 8 meses a PGR fala o seguinte, gente, 90% das pessoas que lá estavam... Eu encarcerei de birra. Sem querer. Mas aí eu falo, aí você vai ter que pagar a multa. Aí eu entrava com ação contra o Estado por ter sido encarcerado, aí então tá bom, ficamos quites. O número de pessoas que... Hello, Kitty. O número de pessoas que provavelmente cometeram o crime é em cerca de 40 pessoas só. O problema é que ele consegue te pagar com precatório e você não consegue pagar o Estado com precatório, né? Ou seja, é um absurdo, Pavinato. Assim, é um absurdo. Eu vejo como um absurdo. Depois de 8 meses... A PGR reconhece as prisões ilegais de determinadas pessoas e os procedimentos ilegais que foram cometidos com essas pessoas, que chegam a quase 90% do todo, né? Ou seja, é a declaração de falência do Estado e do nosso serviço judiciário. E aí o Felipe Monteiro, esse aí é defensor do governo do PT, defensor radical ali, ele tenta fazer de tudo para justificar, né, no debate ali, né, em defesa do governo. E agora ele virou a casaca nesse ponto. Então, gente, realmente é isso que a gente tem que pensar, tá certo? Quem tem que pagar os danos é o Estado com relação a esses patriotas. Isso aí tem que ser levado às últimas consequências, tá certo? Porque nós não podemos deixar que alguém se aproprie do Estado para atacar a nossa Constituição cidadã.
e passar por cima dos preceitos que são a base magna da nossa Constituição e que é o devido processo legal. E outra coisa, em nenhum momento esses presos deveriam estar sob a tutela de uma corte superior. Isso tudo teria que ser na primeira instância. Daí já está a ilegalidade do processo. E outra coisa, como provar que essas pessoas incitaram esse vandalismo? É impossível. Então, eu peço a vocês encarecidamente, ajudem a compartilhar esse vídeo e comuniquem a essas pessoas de bem que foram lesadas pelo Estado. Porque sim, essas prisões foram arbitrárias e esses cidadãos não têm, na minha opinião, que assinar acordo de pagar isso e aquilo. Quem tem que pagar é o Estado. E no futuro, quem sabe, essas pessoas vão ser condecoradas com medalhas de bravura por terem, em nome da liberdade de expressão, em nome do Estado Democrático de Direito, em nome da liberdade, em nome de defesa da nossa Constituição Federal, estarem ali pagando um preço por todos os brasileiros que não foram lá defendê-los naquele momento. Tá certo? Então tá aí. Minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Não deixe de colaborar com a nossa comissão, que nós estamos aqui trabalhando desde o começo. E é por vocês que nós estamos aqui. Tá certo? Qualquer valor, gente. Doe qualquer valor e participe. Comentando, compartilhando. Vocês vão entrar para a história também. De um jeito ou de outro. Compartilhando, comentando, contribuindo. Todos vocês, cidadãos que participaram, contribuindo com o nosso JP Notícias, vão entrar para os anais da história. Porque essa comissão, ela vai ficar nos anais da história. E todos aqueles que participaram voluntariamente, com qualquer valor, vai ter seu nome escrito na história. Tá certo? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo